Ser respeitado é uma das coisas que você mais precisa buscar ao longo da sua vida se você deseja alcançar lugares maiores. Por quê? Sempre que alguém tem essa reputação a ser zelada, as pessoas associam ela a uma pessoa de extrema valiosidade, alguém que entrega resultado, alguém que é sério, alguém que se preocupa em cumprir a palavra que é prometida. Por que isso é tão importante? Principalmente no nosso mundo atual. Nós vivemos em uma geração em que a palavra muitas vezes perde o valor e ela não necessariamente acontece, ela não necessariamente é executada como nós prometemos. Porém, quando você vai contra a manada e faz da sua palavra algo verdadeiro, você se torna alguém respeitado, alguém que tem uma reputação a zelar. E neste vídeo eu quero comentar com você um pouco sobre isso. Os 5 passos que você pode e deve fazer para conseguir ganhar respeito das outras pessoas, para que dessa forma você seja visto como autoridade e como o número 1 entre todas as opções. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vitor Hugo, sou especialista em comunicação e nesse canal aqui a gente bate um pouco das ideias sobre comunicação para negócios e também para a vida pessoal. Mas sem mais delongas, vamos direto ao tema desse vídeo que é tão importante: como ser respeitado. As pessoas elas têm uma ideia de que o respeito ele é conquistado com coisas que você faz. Isso é uma meia-verdade, porque o respeito ele não necessariamente depende única e exclusivamente de você. Uma vez que você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ter uma rixa não resolvida com alguém que você está querendo ganhar o respeito. Uma rixa lá de trás que vocês não resolveram. Por mais que você seja a melhor opção, a melhor pessoa possível, talvez ela mesmo assim não consiga te ver como alguém que mereça o respeito dela, porque vocês têm um passado não muito legal. Logo de cara a gente parte daqui, resolver o passado. O resolver o passado é uma coisa muito importante, porque você realmente nunca sabe de quem você irá precisar da ajuda no futuro. Por isso que eu gosto de falar que o seu passado ele precisa ser colocado um ponto final, mas não um ponto final negativo, um ponto final positivo. Galera, a gente vive num mundo que não valoriza o perdão, por exemplo. Entretanto, isso é uma das maiores virtudes que existe. Você resolver conflitos, você resolver contendas que existiram no passado, porque isso prova que você cessou aquela situação e conseguiu avançar. E a gente parte daqui, resolva os seus conflitos. Por quê? Se você está pensando em empreender, ou mesmo já empreende, você entendeu que você em alguns momentos precisará contar com pessoas que você jamais imaginou que precisaria contar. Seja porque no momento que vocês tiveram um atrito, aquela pessoa não era fundamental, seja porque você acreditou que conseguiria chegar a um resultado que ainda não alcançou, independente. Mas você precisa entender que o seu passado, se for bem resolvido, ele vai te abrir portas no futuro, porque as pessoas olharão para você não com um olhar de pré-julgamento, mas sim com um olhar daquilo que você está fazendo de fato. E o segundo passo é esse, o que você faz de fato. Muitas pessoas elas cometem o erro de achar que só porque você é uma pessoa legal, só porque você é alguém que os outros conhecem, você já terá o respeito dessas pessoas, quando a realidade tende a ser diferente. Você até pode ter um voto de confiança inicial, porém, se você não fizer aquilo que você prometeu, as pessoas olharão para você com uma reprovação. Por isso que é importante você sempre estar se aprimorando, seja tecnicamente ou interpessoalmente, para que você consiga entregar resultados acima da média. Se você não vende serviços, mas vende produtos, que você consiga cumprir com aquilo que você prometeu, seja o prazo de entrega, seja a qualidade do produto, para que as pessoas possam olhar para você e reconhecer uma qualidade ali, que elas possam realmente confiar em você. Porque se você perde a confiança das pessoas, não adianta você tentar fazer inúmeras outras coisas que você jamais terá o respeito dessas outras pessoas. Isso porque elas já terão tido uma experiência negativa com você que talvez você não resolveu lá no passado. E quando você vai querer fazer um novo passo com eles, oferecer um novo produto, uma nova oferta, eles simplesmente te ignorarão, porque você não merece o respeito deles.
Por isso é tão importante você ir fechando lacunas do passado e, ao mesmo tempo, prometendo aquilo que você consegue entregar. Eu não estou falando aqui de cessar a sua ambição, até porque talvez você realmente vai prometer algo que naquele momento você não está apto a entregar, mas você está disposto a gastar uma grande energia para aprender ou então conseguir de alguma forma entregar aquele resultado. E aqui a gente vai para o passo 3, que é entregue resultados acima da média. Além de entregar o que você prometeu, isso é um mínimo, mas quando você entrega uma qualidade maior do que a prometida, as pessoas, elas colocam em você o rótulo de super-homem. Por quê? Como eu já falei aqui atrás no vídeo, nós estamos acostumados nesse século a encontrar pessoas que nos enganam o tempo inteiro. Então, quando nós somos surpreendidos, nós passamos a admirar ainda mais a pessoa que fez isso com a gente, transformando ela em uma pessoa digna do nosso respeito. E por que isso é importante? Por que isso é essencial? Porque quando você entrega além do prometido, seja prazo de entrega mais rápido, seja resultados maiores, seja um over-delivery do seu serviço, não importa, mas quando você entrega algo a mais que a pessoa não estava esperando, você fideliza aquele cliente, você fideliza aquela pessoa. E aqui eu estou falando no âmbito de negócios, mas quando a gente traz para o âmbito pessoal, e você dentro de um relacionamento entrega mais do que é prometido, a pessoa ela cria um senso de retribuição por você. E você começa a ter aquela pessoa como alguém que você pode confiar também. E se torna uma via de mão dupla, onde você pode contar com ela para uma necessidade difícil, bem como ela também sabe que pode contar com você para uma necessidade difícil. E geralmente os relacionamentos interpessoais, eles em algum momento se tornam em negócios também no dia a dia, na vida real. Por quê? Porque a nossa vida de adulto é essa. O tempo inteiro a gente está criando relacionamentos, fazendo negócios, aprendendo coisas novas. E quando a gente entrega a mais, nós temos esse ponto de vantagem comparado às outras pessoas. E isso nos leva ao ponto 4. Quando você cumpriu a sua palavra, quando você resolveu o seu passado e entregou a mais, você automaticamente já gera confiança das pessoas. Você gera confiança. E a confiança ela é essencial, porque ela é o pressuposto de tudo que a gente está conversando aqui. Uma vez que você desenvolve a confiança nos outros, você automaticamente passa a ser respeitado. Mas além de ser respeitado por aquela pessoa que você ganhou a confiança, essa mesma pessoa, ela passa a falar de você para os outros, ela passa a comentar de você para os outros, só que numa ótica positiva. Dessa forma, você alcança o respeito de pessoas que você nem sequer conhece, ou que você nem sequer imagina que conseguiria. Tudo isso porque você está fazendo o básico de uma comunicação, que é não ter atritos, entregar o que promete, entregar a mais do que promete, gerando confiança, sem que você passe ninguém para trás. O grande ponto é que as pessoas não fazem isso. As pessoas estão o tempo inteiro querendo levar vantagem em cima uma das outras. E como resultado, elas não saem do lugar. Elas até conseguem, às vezes, um pico aqui, um pico ali, mas, via de regra, elas estão presas no mesmo lugar para sempre e sempre e sempre. Porque quando você é um mau caráter, quando você está fazendo na má intenção, é como se realmente Deus não deixasse você evoluir. Isso é importante você entender. Você precisa ter o seu passado resolvido, cumprir o que prometeu, entregar além daquilo que foi prometido para que você gere confiança. E uma vez que você gerou confiança, a gente está falando sobre respeito nesse vídeo, mas uma vez que você gerou confiança, o próximo passo natural é isso. É ter um respeito quase inabalável. Por quê? Ele é um fruto da confiança. Só que a confiança é um fruto de tudo aquilo que você já fez. Então, se você complementa esse ciclo, o quinto passo, naturalmente, é que você seja respeitado pelas pessoas. E você, tendo respeito de um, você é bem falado por essa pessoa para outros. E você consegue ir construindo novos relacionamentos sobre o fundamento sólido da confiança e do respeito.
Porque o respeito, ele não consiste só na pessoa acreditar no que você está falando, mas ele consiste também na pessoa dar ferramentas a mais para que você execute aquilo que está sendo proposto. Quando alguém te respeita, ele não te dá só o palco, mas ele te dá o palco, ele te dá o microfone, ele te dá a preparação, ele te ajuda. Por quê? Porque ele te respeita, ele confia em você. Por isso que é tão importante você buscar, mesmo que sem ser tão intencional o tempo inteiro, mas buscar ter o respeito das pessoas. Porque uma vez que você tem o respeito das pessoas, você tem um mar aberto para negociações, para novos relacionamentos. E isso fará naturalmente com que você alcance lugares que outrora você não imaginou alcançar. Simplesmente porque você conseguiu ser respeitado por qualquer pessoa. E isso, obviamente, vai te abrir portas nos seus negócios, na sua vida pessoal e fará com que você tenha resultados acima da média. E por que você vai ter resultados acima da média? Porque você está vivendo em um século em que as pessoas querem o tempo inteiro ganhar vantagem sobre as outras. E quando alguém vem na contramão disso, realmente entregando o que promete, resolvendo conflitos, enfim, você chama atenção. E uma vez que você chama atenção e consegue completar esses 5 passos, você passa a ser uma opção viável, não só para aquela pessoa, mas como para o ciclo de amizades daquela pessoa, fazendo assim com que você tenha oportunidades melhores do que a maioria das pessoas jamais terá. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito aqui, inscreva-se no canal e compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir isso daqui para seguir esses 5 passos e conseguir o respeito que ela tanto busca das outras pessoas.